O objetivo dessa reunião também foi conscientizar as pessoas, a comunidade científica e pilotos militares e comerciais, para levar esse assunto a sério e comunicar caso haja avistamentos sem medo de ser ridicularizados e etc. Então, uma coisa muito legal também dessa reunião foi que o seguinte, eles querem conscientizar as pessoas que isso existe, que essas coisas sem explicação existem, esses objetos voadores existem, e eles querem conscientizar as pessoas, falar para as pessoas, isso existe, então começa a se acostumar com isso, e também conscientizar a comunidade científica, porque eles falaram sobre isso na live lá, que muitos cientistas, pesquisadores, não levam isso a sério, por medo de ser ridicularizados, né, por medo de ser loucos, você é um cientista louco, sei lá das quantas. Então a própria NASA veio a público falar para os cientistas também, falar, cientistas, vamos estudar sobre isso, esse assunto é um assunto sério, não é um assunto, não é bobagem, não é, né, se você falar sobre isso você não vai ser louco, mais ou menos isso que a NASA quis dizer. E a NASA também quis conscientizar os pilotos, né, seja os pilotos militares e os pilotos comerciais. Então assim, falando para os pilotos, seja para os pilotos militares, porque a NASA também fala que muitos dos avistamentos, muitas das coisas que acontecem, os pilotos, principalmente militares, eles veem, mas eles não querem passar para frente, eles não querem falar sobre isso para não ser taxados de loucos, né? Então a NASA falou, vocês que são pilotos, comuniquem sobre isso, se vocês veem alguma coisa, filma, comunica sobre isso, faça relatórios, que a gente vai pesquisar sobre isso, né? Tanto os militares quanto os comerciais, pilotos que voam aí normalmente, né, de forma comercial pelo mundo. Então então esse foi o objetivo dessa reunião também, foi conscientizar as pessoas, a comunidade científica e também os pilotos, militares e comerciais, para poder levar esse assunto a sério e fazer avistamentos, né? E fazer avistamentos, até as pessoas normais filmar, levar mais a sério, sabe? Reportar eles sobre isso, sem ter medo de ser ridicularizado. Então, cara, isso é um avanço imenso. Muitas pessoas podem não estar falando sobre isso agora, muitas pessoas podem... Com certeza isso ainda vai gerar mais assunto, porque isso é realmente uma coisa que mudou com certeza a história. Essa reunião da NASA ela vai ficar para a história, porque existe... como eu sempre falo, né, existe um mundo antes da pandemia e depois da pandemia. Isso é claro, isso é fato ver que muita coisa mudou depois da pandemia, né? A forma como o ser humano age, a forma como as coisas são feitas e também muitas coisas mudaram depois de grandes acontecimentos, até também depois da guerra, né? Da guerra da Ucrânia e da Rússia, algumas coisas também mudaram, sabe assim? Então marcos específicos na história muda a humanidade e esse da NASA aí, da NASA admitir, ver a público, cara, isso é normal, isso acontece, isso está acontecendo, é um grande marco na história, porque assim, existe um mundo antes da NASA falar sobre isso, porque é claro, a ufologia sempre teve equipe de ufólogos, sempre esse assunto existiu, mas agora isso, vamos supor assim, vai ser levado a sério pelos governos, pela comunidade científica. E a NASA vir a público falar sobre isso é muito legal, porque mostra que isso vai ser realmente levado a sério, que isso vai... ser pesquisado, que as pessoas não precisam ser ridicularizadas, que existe coisas mesmo e as pessoas não sabem o que é. Enfim, é muito interessante, é um assunto muito, muito legal e realmente vai mudar tudo, vai mudar como a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, né?